Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. O nosso programa hoje será um programa especial, um programa diferente. Não estaremos trazendo a história, o relato de nossas telespectadoras. Estaremos aqui hoje com um bate-papo gostoso, profundo, acerca dos transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de pânico e a nossa situação psicoemocional diante da pandemia que estamos vivendo. Um divisor de águas. Então, para isso, hoje, nós trouxemos um convidado querido, amigo do coração, o psicólogo Rossandro Klinger. Então, fique com a gente e participe do nosso programa para o próximo sábado. Vale a pena. Aqui na TV Mundo Maior, envie a sua história 21 967 57 3999. Para o próximo sábado, a sua história estará sendo contada. E hoje estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado do coração, amigo do coração, uma pessoa especial, que vem participar de uma forma diferente do nosso programa Reconstruindo Emoções. Hoje nós vamos falar de 3 transtornos: ansiedade, síndrome de pânico e depressão. Então vamos ver como fechamos esse pacote com o nosso convidado e especialista, Rossandro Klinger. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Alegria, que bom um programa como esse, com esse nome, tratando de um tema tão importante para a nossa vida, afinal, reconstruir-se ao longo de toda a vida e ao longo de todas as vidas que a gente vai ter ainda. E aí, a gente vai estar sempre num processo de reconstrução e, ironicamente, o século XXI, que é o século da tecnologia, também é o século das emoções. Porque a gente sente uma degradação psíquica profunda na sociedade por um conjunto de variáveis, algumas das quais a gente vai tentar aqui elencar, e ao mesmo tempo, obviamente, apontar algumas possibilidades de instrumentos que podem nos ajudar a sair, né, desses transtornos que alcançam as nossas almas de um modo geral. Aliás, a gente tem mais de 700 transtornos identificados no Manual de Psiquiatria. Mas, de todo modo, obviamente, a gente também tem, em contrapartida, as competências. Né? Do jeito que existe a síndrome do estresse pós-traumático, tem o crescimento pós-traumático. Então, nós temos o outro lado da moeda e é justamente por isso que a gente está aqui. Rossandro, a gente está vivendo um novo mundo agora, né? Sim. A gente sabe que entre a gente está entrando, dando os primeiros passos, gatinhando na regeneração, que está tendo esse transpasse, né? Uhum. E realmente é um novo mundo e muito demarcado por essa pandemia, né? Que não tem. Então, sempre tivemos e teve um acréscimo muito grande antes da pandemia de depressão. Uhum. Entrando na pandemia, passou a ter um outro panorama, um outro quadro. Uhum. Qual é a definição que você daria dentro dessa pandemia para depressão e ansiedade? O que vem antes e o que vem depois? Dependendo do quadro que você já tinha na sua vida, claro que muitas vezes o paciente ele tem como sintoma de base uma depressão e tem como um sintoma secundário, comorbidade psicológica, aí, um transtorno psicológico, a ansiedade. Ou ele tem um quadro mais ansioso com traços depressivos. Hoje a gente não consegue mais olhar um paciente e perceber uma única característica. A gente meio que foi treinado no passado para atender de transtornos estanques, mas os seres humanos vêm com um conjunto de transtornos. Sim. É igual um médico, para ficar mais didático para quem está nos assistindo, que vai atender um paciente e achando que ele só tem gastrite, mas aquele está relacionado com outro problema, com refluxo, que tem a ver com ansiedade, com estresse, que tem a ver com problema de separação, ou seja,
todos os sintomas eles estão super conectados. Alguns têm mais preponderância e você vai categorizar como um depressivo, por exemplo, mas sempre tem alguns sintomas que são comorbidades que estão acompanhando a pessoa. Se a pessoa já tinha algum desses sintomas antes da pandemia, porque a pandemia fez com que quem nem tivesse desenvolveu, né? A gente sabe algumas pessoas que não tinham um quadro ansioso definido, era uma coisa muito leve, mas que desenvolveu, dado o quadro emocional, tudo que se envolve na vida da gente. Ou seja, a pandemia potencializou muitas coisas. Potencializou, por exemplo, pessoas que estavam passando por um processo de descoberta pessoal, de se conhecer, que já vinham nessa caminhada, elas tiveram mais profundamente esse processo acontecendo. As pessoas que se negavam tiveram um encontro assustador consigo mesmos. Nossa, se deparar com o espelho. Eu recebi um desses, sabe aqueles prints de WhatsApp que a pessoa tem uma conversa com a outra, a ideia, acho que a pessoa deve concluir assim, não, a humanidade tem que conhecer isso aqui. Deixa eu printar e mandar para todo mundo. Que era duas amigas conversando, aí uma fazia assim para a outra. Amiga, eu não aguento mais. Eu quero ir pro shopping, eu quero ir pra praia, eu quero sair. Eu não aguento mais ficar em casa, eu não suporto mais. Aí amigas assim pra outra. Oh, amiga, que é isso? Aproveita esse momento rico pra você se conhecer. Aí ela responde, esse é o problema. Por quê? Eu me conheci, me odiei, não me suporto, quero sair de casa. Então, se a pessoa nunca tinha feito esse processo, pra ela tem sido uma violência. Se a pessoa já vinha fazendo esse processo, ela aperfeiçoa. Se a pessoa já tinha um quadro depressivo, eu vi duas reações disso, por aí, sabe? Eu vi duas reações assim, pessoas que tinham um quadro depressivo e que ampliaram, e pessoas que até ficaram um pouco melhores. E eu vi um caso muito curioso, foi quando uma amiga minha ligou pra mim assim, "Nossa, Sandra, eu tô tão preocupada, essa pandemia, você sabe como mamãe é depressiva." E eu disse assim, eu acho que você deveria ligar pra ela antes de ficar preocupada, que eu acho que você vai se surpreender. Aí ela disse, por quê? Porque, veja só, também é verdade que, de algum modo, pessoas com depressão, elas já vivem em alguns quadros mais severos, isolamento social. Exatamente. Então, na verdade, sua mãe tem um treino que nem eu nem você tem. Aí ela ligou pra mãe. Ela ligou pra mãe, ela não tinha noção, mamãe. Disse exatamente o que você falou. Minha filha, isso você tá vivendo? Eu vivo há 10 anos. Eu tô de boa aqui em casa, eu adoro ficar em casa. Adoro, Então, não assim, tenho pressa eu não tô nenhuma. nenhum problema. E, aliás, em muitos casos, a pessoa que muitas vezes, porque uma pessoa com uma depressão severa, que algumas pessoas equivocadamente acusam como incompetentes, pessoas sem habilidades emocionais, são, na verdade, muitas vezes heróis e heroínas que estão, apesar de tanta dor na alma, tentando viver, tentando, fazendo o melhor do trabalho, né? E que muitas vezes preferia estar em casa. Então, às vezes, se todo mundo está em casa, para ela não tem mais que se justificar, porque está todo mundo em casa. Então, assim, como a pandemia tem afetado as pessoas, que de fato afeta, isso é inquestionável, não há como a gente aqui discutir sobre se está afetando ou não está afetando, é fato. Agora, a forma como cada um está sendo afetado, dada a particularidade de cada ser humano, a forma única como cada um de nós nos comportamos, é preciso que você possa ter algum contato com aquela pessoa para poder entender em que nível, em que profundidade, de que modo aquele movimento da pandemia, do isolamento, está aumentando esse quadro ansioso, esse quadro depressivo. Como sempre, apesar de nós termos uma descrição sintomatológica sobre os transtornos emocionais, não se trata de um gabarito estanque para os seres humanos que são muito únicos. Eu tenho que chegar lá, conhecer, conversar, saber as circunstâncias, identificar os repertórios de resposta emocional e competências e habilidades para conviver com tudo aquilo ali, e a partir disso saber onde é que você vai ajustar e ajudar a pessoa, às vezes tanto no caso do psiquiatra, com incremento ou diminuição da medicação, ou mudança da medicação, e no meu caso, como psicólogo, no acompanhamento terapêutico com o paciente, a partir daquilo que ele vai manifestando. Só que você falou uma coisa antes que eu acho que é importante a gente realçar. É realmente um evento que, digamos assim, de forma mais nítida, mostra uma grande crise global. A gente sabe que os grandes pesquisadores e historiadores, eles sempre dizem que um século novo, ele não começa necessariamente quando o calendário vira. Então, o século XIX não começou o século XX não começou no ano de 1900. Ele começa, do ponto de vista histórico-cultural, com a pandemia da gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, ou seja, é um evento global que inaugura um novo tempo. E se perguntava muito... E mexe com a emoção de todos, não tem como. E a pergunta era, que evento vai inaugurar o século XXI? Era a pergunta que se fazia. Aí pensaram, será que foi o atentado do World Trade Center em Nova York, com o Pentágono no 11 de setembro?
De fato, foi chocante, a gente viu ao vivo, mas foi num único país e mexeu com alguns outros, não mexeu com o mundo inteiro. Esse evento sim. Esse evento que a gente sabe, gerou aprendizados tecnológicos em 8 meses, de quase 5, 10 Porque anos. tem que tirar a pessoa da zona de conforto, né? Então, o que foi nos Estados Unidos foi algo pontual lá, embora mexeu com todo Mexeu com todo mundo, mundo. tal, mas a pessoa continuou na sua zona de conforto. Agora não tem Não como tem, continuar. não tem. Ninguém. É um risco. Então É um risco, né? Até tem um indiano, cujo nome eu esqueci agora, que diz assim que não é saudável se sentir normal no mundo anormal. Né? Ou seja, se você está vendo que tem uma certa anomalia no mundo, eu lembro que teve momentos na pandemia que eu estava no meu apartamento, você já me visitou, sabe? Que eu ficava ali em cima olhando e eu tinha o desconforto de estar confortável. É mais ou menos assim, eu moro num lugar legal, minhas contas estão pagas, mas enquanto eu estou aqui eu sei que tem pessoas que não sabem o que vão fazer amanhã. E às vezes isso me capturava num sentimento de angústia. de angústia, E depois eu dizia isso para mesmo. mim ao mesmo tempo, mas essa não é a minha resposta para a dor humana. A minha resposta para a dor humana é agir para mitigar, para diminuir a dor humana. Então, em vez de Exato. ficar aqui olhando e lamentando porque tem gente que está sofrendo, vamos criar circunstâncias, né? Como a fundação que vocês têm aqui, todos os projetos que a gente pode fazer, todos, Fraternidade, Transforma o Brasil e tantos outros, agir pessoalmente para a gente mitigar tudo isso. Então, a indignação, ela tem que se movimentar. Exato. Senão você Perfeito. fica candidato a um transtorno. O que é um transtorno, se não, de certa forma, algo apontando para você correção de rumo? Porque a pessoa fica olhando para fora e fazendo crítica. Ah, porque está tudo parado, porque está isso, porque está aquilo. Ok, você está fazendo o quê para mudar Exato. isso? A indignação, ela só, se ela ficar parada na indignação, ela não gera transformação. E o grande objetivo do processo evolutivo do ser, no plano individual, que é a nossa cota pessoal de responsabilidade, mas inserido num contexto social que nós não podemos nos omitir também de fazer a diferença, é transformar para operar na lei do progresso. A lei do progresso, que ela opera com nossa vontade, sem nossa vontade, apesar da nossa inércia. Porque é uma lei, como tal, ela vai operando para que a coisa aconteça. Vai empurrando você para frente, querendo ou não tem Mas como. se eu entendo que é uma lei e me coloco a serviço dela, eu entro no movimento inercial dela. É como nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza. Isso fosse diferente. Exatamente. Então, assim, o progresso vai acontecer. Nós sabemos que tem capítulos do processo de transformação histórica do mundo que sempre aconteceu. Para nós, talvez, porque a gente está encarnado nesse momento, então a gente não está lendo sobre a gripe espanhola, a gente está vivendo a pandemia. Né? Talvez daqui a 50 anos as pessoas vão ler sobre o que a gente viveu aqui agora. E como é que foi? Meu Deus, será, talvez né? a gente tenha até reencarnado, né? E estava lendo na escolinha lá, teve uma pandemia, não sei o quê. Então, obviamente que esse evento, ele tem um fator de aceleramento de processos. Tanto os transtornos emocionais, para quem está com mais fragilidade ou habilidade emocional intensa, como dos transtornos sociais, que a gente também tem visto. Então, no capítulo, trazendo agora para uma visão muito espírita, muito nossa, que é um programa espírita aqui, da ideia de que nós estamos passando por uma transição do planeta para um outro modo mais aperfeiçoado. Claro, sem a fantasia de que isso vai se encerrar amanhã e a gente vai virar um mundo de todo mundo cantando Imagine de mãos dadas ao redor do planeta. Não, tá longe disso. Como a gente queria que tivesse perto, nem assim, tá longe disso. Penso. Mas começa-se o processo, se desencadeia o processo. E em algum momento, os capítulos da transformação histórica têm momentos de mais intensidade. Como quem está vendo um livro, ou está vendo uma série, ou está vendo novela. Tem aqueles capítulos que você assiste porque está acompanhando, mas tem aqueles que todo mundo diz, não posso perder amanhã, porque amanhã tá... Isso. Eu acho que esse é um capítulo da série... Que a gente está na emoção. Começou a minissérie Mundo de Regeneração. O capítulo de 2020 e 2021. Não percam, porque vai ser intenso de emoções. E tá, porque todo mundo fica assim, e agora? O que será que vai acontecer? É aquela história. E agora tem um vírus, o vírus está variando, o vírus está passando por mutação. E agora? A gente tá... Sabe qual é a frase que eu defino 2020, 2021? Que eu falo muito nas palestras profissionais que eu falo, é assim... Quando você está no Waze, que é aquele aplicativo de carro, né? Ou mesmo no Google Maps, você está indo no carro, aí de repente você errou a entrada que era para entrar. Aí o Waze faz novo cálculo da rota. Não é isso? Então assim, a gente começou o ano aí, 2020, finalmente saímos de uma crise econômica, 2019, vamos entrar, vai bombar, não sei o que, tem aí a pandemia. Novo cálculo da rota. Vamos fechar as escolas. Mas não vão passar mais de uma semana fechada, nem um mês.
faz mais de um ano. Novo cálculo da rota. Não, a tempo vacina inteiro. sai logo. Novo cálculo da rota. Era o tempo todo novo. Isso a gente chama exigindo de nós, seres humanos, um aumento da nossa flexibilidade cognitiva. A capacidade de se adaptar àquilo que a vida está colocando. Sim, Porque tem coisas que eu posso mudar, mas tem muita coisa que eu não posso. exato. Então a primeira escolha que eu tenho que fazer madura em relação a eventos como esse é: ok, vamos aqui elencar tudo que está acontecendo. O que depende de mim e o que não depende. Porque tem gente que está gastando muita energia com circunstâncias que não dependem. Por exemplo, não depende de mim, nem de Iraci que está aqui comigo, gente, é a vacina. Nós não somos da área. Nós não temos como prever quando a imunidade de rebanho vai acontecer, a gente não tem como prever a intensidade e profundidade da crise política e econômica, a gente não tem. Mas a gente tem que saber como é que eu vou reagir em casa no nosso casamento, ajudando as pessoas, se descobrindo ainda mais nesse convite da vida para a interioridade, que também Se tem muito. inteirando do mundo político, do mundo social, E do agindo mundo para transformar. educativo, de escolas. Exatamente. É o que a gente pode fazendo. fazer, assim, as questões macrosistêmicas eu acompanho, mas no dia a dia o que eu posso fazer é a minha vida pessoal, né? É assim, eu tenho responsabilidade sobre a minha transformação como pessoa, eu tenho responsabilidade sobre a minha ação cidadã para que eu possa ajudar a transformar o mundo e mitigar as injustiças, tenho sim, mas tem questões muito maiores que não dependem de mim. Então, se eu gasto muita energia, ou então outro movimento que é mais infantil, que é a negação, né? Então, uma das Exato. coisas que na psicologia a gente chama de uma escolha inteligente para o movimento da vida o tempo todo, sobretudo em crises, é a aceitação radical da realidade. É o que tem para hoje. É 1, 2, 3, pronto, é assim, acabou. Aquela hashtag que eu adoro dizer, né? Aceita que dói menos. Exato. É o aceita que dói menos e a aceitação radical da realidade. Ó, essa é uma realidade. Como você vai operacionalizar a sua vida nesse novo contexto? Ou esse novo normal, ou anormal, como queiram chamar, é o que temos para hoje. Quando as coisas voltarem a funcionar, elas não voltarão como eram antes. Jamais, Por jamais. isso que chama-se de um novo normal. Porque nós já não somos mais Não tem aquilo que como. éramos ontem Não tem também. como. Pessoas como eu, por exemplo, que descobriu a maravilha de ficar em casa, não vai querer mais viajar como eu fazia, feito um doido. 22 dias pegando avião no mês. Então, assim, existem pessoas que não querem mais voltar para os centros das grandes cidades para trabalhar. Isso tem impactos no psiquismo, nos transtornos emocionais. De modo que a gente também pode olhar agora, Iraci, no panorama dos transtornos emocionais, pegando caracterizadamente também a depressão, desmistificando o depressivo como uma pessoa incompetente, como incapaz, como obsidiado. Isso é uma visão De jeito completamente infundada e com profunda falta de conhecimento. É como se eu dissesse que a pessoa que está correndo com o pé cortado é um incompetente, é um herói. nenhum. Exatamente. A pessoa que está tentando viver com a alma sangrando não é um incompetente, é um herói. Porque ele está fazendo um esforço muito maior do que o meu, que está tudo bem. Exatamente. Não quer dizer que essa pessoa não tem que lidar com sua própria dor, seu próprio sintoma. Agora, uma outra coisa é o seguinte. Existem coisas que a nossa sociedade, ela tem. Por que quando a gente começa a estudar, o século XX será um século de transtornos emocionais? Porque vai ter um vírus de transtorno emocional? Não. É porque a gente começa a identificar que a forma como o mundo está gera transtorno. Por exemplo, um mundo em que todo mundo agora resolveu que para ser feliz tem que ter sucesso. Beleza. E o que é sucesso? Quem estabeleceu os critérios? Exatamente. Né? Então, por exemplo, ontem eu estava falando num congresso de educação online da BET Educar para professores e para gestores de escolas. E na hora de falar para os professores, eu fui falar muito essa coisa do que é sucesso, né? Sucesso é ter seguidor na rede social, ganhar muito, ter visibilidade. Eu conheço pessoas que têm tudo isso e são um fracasso. Nada. E o que é um professor que... isso é repercussão da Covid que eu tive em dezembro aí. Ficou uma tossinha chata. E aí, às vezes, a pessoa, Iraci, ela é um professor, uma professora, que talvez nunca seja conhecido pela sociedade como um todo, mas que as pessoas que passaram ao longo da vida dela foram transformadas. Exatamente. Isso é sucesso. Isso é fundamental. Só que, às vezes, se você não entende isso e se pauta pelo parâmetro externo, então você começa a poder desenvolver um sintoma de dor e angústia de uma coisa que não tem a ver. E aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dão nome a isso que chama tormentos voluntários. Você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai lá. Tormentos voluntários, assim. E existem tormentos que não precisaria ter, mas que eu me voluntario a ter. Eu quero ter o transtorno de me comparar com meu vizinho, me sentir menor e ficar triste. Você não tinha que passar por isso. Perfeitamente. Mas se você...
Agora, se a sociedade vai criando modos mais doentes de construção do social, eu crio um ambiente psíquico mais desfavorável para que eclodam transtornos. O que implica dizer que eu tenho que, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que desenvolveram os transtornos, mas também, concomitante a isso, desenvolver e ajudar uma sociedade a se constituir sendo mais saudável. Quando Kardec vai trabalhar em O Livro dos Espíritos a questão da importância da educação, e ele diz assim, quando manipularmos os caracteres morais, como fazemos com os intelectuais, teremos os mesmos resultados que nós temos com as plantas. Ou seja, quando a gente entender o poder real da educação, a educação que transforma não somente a capacidade de conhecimento de um ser humano, que também é importante, mas, sobretudo, a capacidade de autoconhecimento do ser humano, de gestão de suas próprias emoções e de responsabilidade com o coletivo, aí esse processo regenerativo que a gente quer que se acelere, aí se acelera. Aí dá para... Aí a gente dá esse espírito que a gente... sai, você dá uma alavancada. Porque, por ótimo. enquanto, a gente está muito lá no Santos. Eu vejo quem está aqui no Rio, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Aí vem a lei de progresso e dá um empurrão de vez em quando. Puxa o tapete e fala assim, Bora. olha só, não é aí não. Esse tapete ainda não parou, continua atrás. Continua atrás. E é isso. A pessoa, quando ela está nesse processo de depressivo, que a gente sabe que não é uma tristeza, mas é um vazio que se apresenta e que tudo perde o sentido, o valor, a importância, né? Ela não pode parar, ela não pode estacionar. Ela tem que buscar algo, né, para se levantar no sentido de realização, de projetos. Ela precisa fazer esse movimento que é para ela encontrar o sentido. Qual a alavanca que ela tem que usar ali? Uma coisa que a gente tem que ver é que, de acordo com a situação de cada pessoa que você vai analisar num processo que está com depressão e nível de severidade, que chega a essa perda de sentido e de indisponibilidade de sair, aqueles quadros clássicos que as pessoas acham que é tudo depressivo assim, e fecha as cortinas, não abre mais as janelas e não toma banho. Não é? Então tem vários graus, mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, se o paciente está com realmente pouca potência de sair, a primeira coisa que eu tenho que fazer é suporte e apoio, inclusive medicamentoso, com um profissional correto, que é o psiquiatra, a psiquiatra. Lógico. Né? Uhum. Uma vez que você estabiliza um pouco o humor da pessoa, aí você pode ajudá-la, não é cobrá-la, né? Ajudá-la para que ela se movimente. Porque, obviamente, que o próprio ócio que algumas pessoas entram num processo de transtorno emocional só cria um ambiente mais propício para a criação e, digamos assim, você planta, rega e cuida das ideias equivocadas na sua cabeça. E às vezes esse sair, mesmo sem vontade, mesmo sem acreditar em nada, vai lhe provocando outros inputs, outras coisas, outras vidas, outras questões vão acontecendo e lentamente aquilo vai tirando você do que André Luiz vai chamar em Evolução em Dois Mundos, do monoideísmo. Da fixação numa ideia. Sim. Que você fica lá o tempo inteiro. E às vezes quando você sai, tipo assim, a vida não tem sentido, a minha vida é uma droga, aí você vai para um ambiente de pessoas com circunstâncias muito mais adversas que a sua, no entanto, reagindo. E aí você pensa, poxa, talvez eu precise mudar o meu foco, eu tenho que mudar a minha visão de mundo. E isso acontece na interação com os outros seres humanos. Isso é essencial. Na vida com as outras pessoas. É claro que em algum momento você pode estar tão dolorido que você nem consegue interagir. Por exemplo, seria como cobrar alguém que acabou de entrar num dia de luto, enterrou uma pessoa que ama, vamos pra balada comigo? Pra você se animar? Ela olha e fala, não tem clima. Cara, não tem clima, não vejo sentido. Por mim, eu ia encontrar minha mãe, meu pai, meu irmão, entendeu? Então assim, mas ela vai sair daquilo. Mas naquele primeiro momento, você tem que respeitar aquele mergulho necessário num processo de elaboração do luto. Porque ela tem que buscar onde que acionou aquilo também. Então, às vezes, o próprio processo depressivo pode ter aspectos, né? Não estou dizendo que mas ter aspectos de elaboração muito particular, que é preciso que uma pessoa capacitada no tema possa falar, ou se dirigir, ou tratar essa pessoa. Porque há riscos de pessoas que não entendem muito querer se meter com isso, e aí é como qualquer... É como alguém, você vai passar na ponte construída por um cara que acha que é engenheiro, mas nunca foi. Então, assim, existem todas essas coisas que a gente vai levando em consideração pela seriedade que tem. Mas, do modo geral,
as pessoas quando elas saem, quando elas vão fazer alguma atividade, elas podem resgatar um sentimento de digamos, propósito e, ao mesmo tempo, desconstruir as ideias equivocadas que elas estão nutrindo e que os processos espirituais que nós conhecemos se aproveitam e reforçam como ideia. Sua vida não tem sentido, você não vale nada, ninguém vai sentir sua falta. Me diga se a estratégia mais, digamos assim, competente de destruição de uma pessoa é convencer ela de que ela não é importante, que ela não vale nada, de que ninguém vai sentir falta, de que ela é um peso na vida, que é um discurso contrário a um pai que a criou, que a ama profundamente, a conhece com todas as suas deficiências e ama a si mesmo. Ele não criou ninguém para não ter sentido, Para não ter né? sentido. Então, assim, quando você desacredita de si, desacredita de Deus também. E aqui não se trata de dizer que coisa feia tá desacreditando de Deus. Não é isso, porque Deus não tem ego para ficar machucado com isso. De jeito nenhum. Não. É assim, é tipo assim, mas, sabe? Imagina um bebezinho e o pai, eu sei que você vai ser massa, mas eu não consigo colocar esse bloquinho aqui. Mas você é um bebê ainda, você não vai viver a vida inteira bebê, né? Então, assim, se permita continuar no seu processo, porque, claro, vai ter dia de dor, mas você vai crescendo. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã acontece. O aprendizado, seja o aprendizado intelectual ou emocional, ele é assim, você começa a não ver resultado. De repente, se acumula e você... Tipo assim, você está aprendendo um idioma. Aí você olha e fala, não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando. Aí começa lá. A dedução de teu. Aí você começa a... Aí de repente você está assim em casa, tipo 6 meses depois, 1 ano depois, aí você está assistindo uma série. Eu entendi o que ele disse. Aí você fala, eu estou aprendendo. Mais ou menos a vida emocional é assim. Ali eu estou fazendo o meu esforço, aí eu não estou conseguindo. Mas não vai vir do dia para a noite essa paz e serenidade. Insiste. Quando você pensa que não, eu não sinto mais aquela angústia. Aí eu estou respirando sem opressão, entende? Então, e ninguém faz esse caminho por nós. Eu posso desejar o máximo de... Eu posso ter um amor profundo por alguém, desejar tudo de melhor para ela. Eu posso fazer todos os tratamentos em qualquer religião do mundo para tentar ajudá-la espiritualmente nesse sentido, mas existe um movimento pessoal que é intransferível, que tem que ser feito. Correto. Agora, olha só, dentro desse panorama, né, depressão, síndrome do pânico, medo, culpa, a situação econômica e todo mundo se fechando, quer dizer, pelo menos buscando se segurar naquilo. Então, a família teve que se conhecer e não tem para onde fugir. Né? Igual a mulher do WhatsApp. Exatamente, não tem para onde fugir, porque por mais que ela queira sair de casa, ela não sai de dentro dela. Exato. Né? Ela vai ter que se entender. A ansiedade. A ansiedade é um fator gerador de transformação nesse momento, ou a ansiedade é algo que está de uma outra forma, aparecendo num contexto assim, familiar com todos, ou mais uma pessoa ou outra pessoa, devido a essa situação? A vontade de antecipar um cenário é algo muito humano, né? Pô, como é que vai ser amanhã? Por exemplo, estou aqui com vocês, vai fazer o seminário, daqui a pouco eu tenho que correr para o aeroporto pegar um voo, né? Então, se fosse um dia normal, eu poderia estar mais ansioso com o trânsito. Será que vai dar tempo? Agora, transformar isso numa rotina psicológica para todos os eventos, como é que vai ser o café da manhã, e não sei o quê, e o emprego, isso vai fazer com que você drene energias e você vai sair de uma coisa que seria uma reação humana normal de expectativa para um transtorno, com graus variados. Ansiedade generalizada, então tem vários graus, que aqui não vai analisar item por item. Isso quer dizer o seguinte, que quando a ansiedade parte para qualquer coisa que começa a drenar sua energia e ele deixa funcionando menos, digamos assim, ativamente na vida, ela passou a ser um transtorno. E como tal, ela passa a atrapalhar e não estimular. Não se trata de uma coisa que estimula. Porque nesse caso, há uma tentativa, e aí você tem 2 quadros, né? Nos casos mais depressivos, há uma tonalidade de passado,
com mágoas de pessoas, situações ou saudosismo de coisas que aconteceram. E no caso da ansiedade, uma busca muito pelo futuro para a solução de coisas do presente. Nesse caso, tem um grupo de pessoas presas ao passado, um grupo de pessoas presas ao futuro e pouca gente vivendo no aqui e agora, que é o tempo que a gente tem para transformar as coisas. Que é aproveitar esse momento. Se eu gasto energia no passado, falta para o presente. Se eu gasto energia no futuro, falta para o presente. Claro, aí desenvolver as muitas estratégias emocionais, psicológicas, contemplativas, meditativas, de prece, de oração, para se concentrar, para ficar aqui presentemente. Ontem eu estava em São Paulo e eu fui dar uma volta no Ibirapuera, que é o nosso Central Park, que, aliás, eu assim, em muitos aspectos muito mais bonito, né? E pouco conhecido pelo brasileiro. E tinha um cara lá, no meio do parque, aquele horror de gente caminhando e tal, assim. Meditando. Eu disse, olha que capacidade, silenciar tudo isso ao redor para centrar-se nele, né? E aí eu parei assim, só para ficar olhando a minha forma de meditar, né? De ficar olhando aquela paisagem verde, aquele espetáculo da natureza. As carpas no lago lá, e vendo tudo aquilo ali. Então assim, e dizendo como muitas vezes, na ansiedade da vida, a gente passa por lugares lindos e não percebe os detalhes. Com certeza. Eu tenho tido pessoas que têm narrado, por exemplo, que começou a ver coisas na casa que nunca viu. Durante a pandemia, no isolamento. Chegava, trabalhava, dormia, não sei o que, acordava, parará. Aí de repente parou e fez... Poxa, que bonito esse jarro. Nunca tinha visto, ó, que lindo, então ficou tão bonito aqui. Aí teve gente que começou também a ver, cara, tem que estar pintado nessa parede. Meu Deus, tem uma rachadura aqui. Olha, aí aquele chuveiro que tava pingando, que você, não, um dia eu chamo, eu conserto. Mas isso não aconteceu só na casa física. Aconteceu na casa interna. Alguns começaram a perceber paisagens bonitas. Poxa, olha que gesto bonito. E outros, meu Deus, tem uma sombra aqui que eu nunca tinha percebido. Então esse movimento de vem para dentro que a pandemia fez, né? Ele é um movimento para você também analisar melhor seus transtornos emocionais, seu próprio processo depressivo, sua ansiedade, o pânico que você possa desenvolver, toque, que eu acho que muita gente vai sair de tanto álcool vai sair meio, né, toque, como aquele videozinho que a gente viu daquela criança que nasceu durante a pandemia, onde ela chegava e procurava álcool em gel, né? É verdade, já Em todo canto ela fazia assim com a mãozinha. Qualquer caixinha que ela ia... Condicionamento, ela já danava a mãozinha dela. Então, assim, existem condicionamentos que eu posso aproveitar esse silêncio, tanto que eu chamo que a pandemia não foi um convite, porque convite eu posso recusar. A pandemia foi intimação a esse processo interno de família, processo interno de mim, e no meu processo interno, descobrir-me, perceber esses sintomas, se eu não preciso aprimorar a minha participação na minha cura e não ficar apenas terceirizando para medicamentos, para terapias e não cumprir uma parte que é essencialmente minha. Porque é um trabalho que tem que ser feito a dois, então, a medicação e a sua. E eu acho que sempre isso tem que ser feito, nunca sob a égide da acusação e da culpa, nem dos outros, nem de você mesmo. Tão somente com o sentimento de que eu tenho uma responsabilidade nesse contexto pessoal, de fazer a minha participação e tentando, assim, como quem está aprendendo uma coisa nova, fazendo, de repente eu entendi a frase, eu entendi o texto emocional e vou começando a ler melhor a legenda da existência. Perfeitamente. Rossandro, no caso da síndrome de pânico, a pessoa não tem nada... Ela não tem depressão, que ela saiba, né, consciente, ansiedade. E, de repente, ela começa a ter um sintoma, a ter isso, a ter aquilo, vai no médico e fala, olha, você está com síndrome de pânico. E aí? Onde foi essa válvula que acionou isso? O gatilho que faz com que alguém comece a ter pânico é muito particular. Já vi pacientes que começavam com pânico, que um dia estava na fila do banco, de repente de um sentimento de que, e se eu passar mal aqui e ninguém me conhece, não me socorrer, e por causa daquilo começava a ter pânico. Ou ia descer numa escada rolante, meio que tropeçava, chegava lá embaixo e começava, e se eu tivesse caído, se eu tivesse morrido? Aí por causa daquilo engatilhou um processo de pânico. Na verdade a gente sente, há muitos estudos tentando explicar, que talvez existam muitos fenômenos atuais da sociedade que criam um ambiente mais propício. E existem épocas da humanidade em que certos transtornos emocionais são mais comuns. Sim.
A neurose na época das repressões sexuais e tal. E hoje em dia a gente tem outros como pânico, ansiedade, depressão, né? Então você vai tendo que um conjunto de movimentações sociais e culturais vão criando um caldo psíquico para alguns transtornos. Mas, de algum modo, eu penso muito como se fosse um sistema de, dá uma olhada para dentro que você tem se recusado. Mas eu queria falar um pouquinho da fisiologia do pânico, para que as pessoas pudessem entender muito como é que funciona. O nosso cérebro tem uma área que é uma área mais racional, que foi a última a ser desenvolvida. Tem uma resposta extremamente instintiva, que é como se fosse aqui, como se fosse aqui, Imagina isso aqui é o cérebro. Tem a parte instintiva, é o chamado cérebro reptiliano. Aí tem um cérebro emocional, que aqui tem a amígdala cerebral e outras áreas do cérebro responsáveis por isso, e o racional. Tá bom? Então, eu estou em casa à noite. Bem tranquilo, sei lá, vendo uma série na internet, aí de repente... Aí eu faço isso, né? Movimento, qualquer pessoa... Porque faz assim, É muito, Aí a emoção... Só que como você está com o cérebro racional tranquilo, aí ele vai e lhe informa. Iraci, se aquela vassoura que você deixou na área de serviço caiu. É um som conhecido, você lembra que passou e viu, eu tenho que agir essa vassoura que não vai cair. Você vai ficar tranquila. O que acontece com o pânico? Faz e não volta. Aí você fica com medo e você, mesmo sabendo que não tem nenhum perigo, todo o sistema de resposta de fuga, de correr, vem à tona. Palpitação, sudorese. Porque aquilo é para te dar energia para você correr de um perigo eminente. Como o perigo não existe, é como se você estivesse aqui. Aí você começa... Tanto que os pacientes com os primeiros sintomas de síndrome do pânico procuram o cardiologista. Porque acha que vai morrer. Eu falo, olha só, ninguém nunca morreu de síndrome do pânico. Não. Mas quem está tendo a crise na hora, não adianta você dizer isso. Não adianta. Eu tive duas quase crises de pânico, que para mim foram didáticas, porque eu senti muito o que os pacientes sentiam. Mas como eu identifiquei os sintomas e fiquei trabalhando no racional para meu cérebro racional voltar, cobrir o emocional e reptiliano e eu dar uma resposta mais racional, foi assistindo um filme, foi até Carandiru. Tinha uma fuga do presídio e uma pessoa ficava presa no túnel debaixo da terra. Nossa. Quando eu vi aquela cena, o cinema lotado de gente, eu comecei... Eu tenho dificuldade quando eu tenho que fazer tomografia. Eu vou confessar para vocês um medo meu. Quando eu fazer tomografia, minha esposa já nem tem que ir comigo. Porque ela tem que ficar tocando no meu pé. Pra dizer, você não está enterrado, você está vivo, eu estou aqui. Porque você entra naquele buraco ali, parece um túmulo, né? Assim. Gente, eu durmo. Eu queria eu. Eu entro. Eu fico assim, aí eu falo assim, não vou abrir o olho, não vou abrir. Quando eu abro aquele negócio assim, ai meu Deus, eu abri o olho porque... Aí ela, calma, eu tô aqui. Então quando eu vi aquela cena, me deu uma sensação de claustrofóbica. Aí eu fiz, calma, Rossandra, isso é um filme, você tá no cinema, tem portas. Aí eu deixei de olhar a cena. E outra vez eu tava no voo, na cadeira da janela e começou a... Meu Deus, né? Aí eu parei, aí eu respirei, aí eu disse assim, Rossandro, meu filho, mentira. Você vive viajando e fazendo palestra. Se você tiver pânico de pegar avião, você acabou com sua carreira. Baixe o facho. Assim, claro, nem todo mundo vai ter essa resposta na hora, né? Sim, mas assim, quando você está na crise, você não consegue ter capacidade de racional, só que ela vai durar aí 20, 25 minutos e depois o cérebro volta. Só que esse dispara é muito, digamos assim, perde muita energia, esgota a pessoa. Com certeza. E a gente sabe a dificuldade que é dentre todas essas situações que têm acontecido e a pessoa buscar dominar essa emoção. Porque, na verdade, a gente não tem domínio sobre nada. Nem sobre a vida, nem sobre as coisas, nem sobre a morte. Nada, né? A gente está aí caminhando, seguindo, né? E nesse movimento pandêmico todo que vemos, né, que todo mundo acha que no mês seguinte acabou tudo, né? No mês seguinte novo é mais um mês, mas muda a rota. É isso aí. Qual é o ganho que está sendo, que está tendo efeito, digamos assim, durante a pandemia? Porque tudo na vida a gente sabe que tem um lado que não é bom, mas tudo a gente tira uma coisa boa. Tem. Agora, só tem uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, é que, embora isso seja verdade, você está dizendo que tudo tem dois lados,
nem todo mundo consegue aproveitar. É verdade. Por exemplo, a gente sabe que a pandemia tem convidado as pessoas a perceberem que, digamos assim, as injustiças sociais ficaram mais explícitas, né? Tanto que no início da pandemia era: estamos todos no mesmo barco. Aí uma pessoa fez: como assim? Tem quem esteja num caiaque furado e quem esteja num iate. Aí, nós não estamos no mesmo barco. Mas estamos todos na mesma tempestade. Aí outro fez: não, se eu estou num caiaque, a tempestade me atinge muito mais fortemente se eu estiver no iate. Entende? Então, assim, a reação à pandemia, ela é diversa como diversa é a humanidade. Perfeito. Muitas pessoas têm aprendido, muitas pessoas têm percebido as lições que estão ficando, mas tem pessoas que, como Joana diz, estão na consciência de sono. Sim. Então você está lá vendo as notícias da pandemia, vendo as pessoas, a solidariedade imensa, as pessoas se ajudando, como a gente viu agora em Manaus, um movimento de pessoas para levar oxigênio. Me juntei a um amigo meu do Transforma Brasil, ele fez uma movimentação, levou não sei quantos cilindros de oxigênio, até pegou Covid, meu amigo Fábio, mas vai ficar bem com a graça de Deus. Mas aí você tá lá e um dia aparece um cara que estava tentando humilhar um motoboy que foi levar uma pizza dizendo que ele tinha inveja da cor da pele dele e que queria morar naquele lugar. Em meio a uma pandemia, um ser humano ainda alienado. Ele não é o único. Né? Então, assim, tem pessoas que mesmo diante de algo tão objetivo da existência, olha como o mundo é, acorda, tem gente que continua dormindo. O que é um desperdício. Porque, vamos combinar, tem sido uma lição dolorosa. Não aproveitar para aprender é um desperdício para a própria pessoa. Mas não há como a gente negar que um evento como esse, ele é um evento de ponto de inflexão histórica e transformador. É um divisor de águas agora. O quanto, como e quão profundamente a gente vai ser tocado, coletivo ou pessoalmente, a gente tem que ter a cena dos próximos capítulos para ver. Com certeza. Rossandro, em uma palavra, uma emoção para todos nós, povo, humanidade, reconstruir nas suas emoções, nesse momento tão marcante que estamos todos vivendo. Esperança. Esperança porque todos os desafios que a humanidade já passou, e foram muitos, e piores que esse, nós vencemos. Nós terminamos a Segunda Guerra Mundial com 70 milhões de pessoas mortas, não por um vírus, mas uns pelos outros. Pelo vírus do egoísmo, da prepotência e da busca insana do poder. E nós saímos melhores. Doeu, mas nós nos aperfeiçoamos. Não vai ser diferente agora. Esperança, porque todos os capítulos anteriores, nós, Projeto Humanos, vencemos e saímos aperfeiçoados. Portanto, esperança. E para nós, espíritas, cristãos, mais que isso, certeza da esperança, porque essa nau não está desgovernada, Jesus está no leme. Exatamente, maravilha. Então, temos que te agradecer hoje por tantos esclarecimentos, pela conversa gostosa, por auxiliar tantas pessoas que estão nos acompanhando a reconstruir as suas emoções nesse momento, aproveitar esse momento. Essa grande terapia coletiva, não perca essa sessão de terapia da vida. É isso aí. Rossandro, obrigada pela sua presença. Nada. Realmente delicioso o nosso bate-papo. Como sempre, com você rola. E eu quero dizer, nesse momento, em reconstruir as emoções. De um lado, a nossa querida doutora Anísia da Silveira, do outro, a nossa querida Joana de Ângeles, trazendo sempre o fundo psicoespiritual, a psicologia íntima do ser, trazendo a esperança, como muito bem disse o nosso amigo Rossandro, e trazendo, sim, o sentido da vida para cada um de nós. Que o sentido da vida seja sempre o amor. Então, podemos trabalhar constantemente, diariamente, o amor. E se você quiser fazer parte do nosso programa, você pode sim nos escrever pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo programa a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, todo sábado às 19 horas. Beijinho carinhoso e muita paz.